Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos deste sábado, 16 de abril de 2022. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quinta-feira. E já começamos aí com o BEC Barcelona e não bateu. A equipe do Barcelona perdia por 3-0 e nos acréscimos ainda conseguiu fazer 2 gols, mas não foi suficiente e a equipe do Barcelona está eliminada da Liga Europa. E também não bateu aí o nosso BEC. Tivemos outros jogos interessantes aí na Liga Europa. O Red Bull Leipzig venceu a Atalanta na Itália. O West Ham eliminou o Lyon na França. O Leicester venceu o PSV fora de casa. A Roma conseguiu vencer o Bordeaux e garante vaga na semifinal da Europa Conference League. A equipe do Feyenoord, que estava no nosso BEC semana passada e não bateu, ficou um 3-3 jogando na Holanda. Desta vez foi a República Tcheca e venceu por 3-1 e garante vaga na semifinal da Europa Conference League. Libertadores, Emelec Deportivo Tátira ficou no 1-1. Atlético Paranaense, na estreia do Fábio Carille, bateu o nosso BEC com um gol de pênalti aos 65. O Red Bull Bragantino conseguiu um bom resultado fora de casa, jogando contra o Vélez Sarsfield. O Red Bull Bragantino tomou uma pressão muito grande nos minutos finais, mas já jogava aí com 1 a menos. O Aderlan foi expulso aos 67. E pela Sul-Americana, Montevideo Wanderers contra o Metropolitanos ficou no 1-1. E a equipe do Lanús, jogando em casa, conseguiu uma boa vitória diante do Barcelona do Equador. O União La Calera venceu o Banfield. Um bom resultado para o Santos, porque agora o Santos é o segundo colocado e precisa vencer a equipe do União La Calera para assumir a liderança do grupo. São Paulo, o São Paulo entrou com o time reserva, não foi muito bem, mas essa equipe do Everton Divina é bem fraca e o São Paulo venceu por 2-0 e bateu o nosso BEC. Independiente de Medellín contra o 9 de outubro, o Independiente saiu perdendo, mas conseguiu um gol aí no apagar das luzes e acabou vencendo a partida e também bateu o nosso BEC na lista. Internacional e Guairena. Nesse jogo o Internacional saiu perdendo, empatou com um gol contra, teve algumas chances de gol, mas não fez. A posse de bola 80% para o Internacional, no primeiro tempo 82%, no segundo tempo a equipe do Guairena não finalizou uma vez e o Internacional ficou no 1-1 e não bateu aí na nossa lista. Então a nossa lista de quinta-feira ficou assim: 5 jogos, tudo em BEC, acertamos 3 e erramos 2. Erramos o BEC Barcelona e o BEC Internacional. Acertamos aí o BEC Atlético Paranaense, São Paulo, Independente de Medellín. Vamos agora para as análises dos jogos deste sábado. E vamos começar com a Premier League. Já temos um jogo aí, 8h30 da manhã, Tottenham contra o Brighton. A equipe do Tottenham deu uma recuperada boa na competição. Nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota. A equipe do Brighton vem de vitória contra a equipe do Arsenal, venceu o último jogo aí fora de casa. A equipe do Tottenham, jogando em casa, ocupa a 4ª colocação em 15 jogos, venceu 10, empatou 1 e perdeu 4. Jogando como visitante, a equipe do Brighton ocupa a 7ª colocação. Em 15 jogos, venceu 5, empatou 7 e perdeu 3. Marcou 18 gols e sofreu 17. Os últimos jogos do Tottenham, o Tottenham vem aí de 4 vitórias consecutivas. Venceu o Brighton, venceu o West Ham, venceu o Newcastle e venceu na última rodada o Aston Villa por 4-0. A última derrota foi para o Manchester United, jogando fora de casa. A equipe do Brighton vem de vitória contra o Arsenal, tinha empatado antes com o Norwich e vinha de uma sequência de 6 derrotas consecutivas. Nesse jogo, se o Tottenham tiver com o time titular, eu vou buscar esse BEC Tottenham. Ainda pela Premier League temos aqui Manchester United contra o Norwich City. O Manchester United com a odd de 1,25 eu não vou colocar na nossa lista aqui. Provavelmente o Manchester United vai vencer essa partida. Não é possível que o Manchester vai tropeçar contra o lanterna do campeonato, mas a equipe do Manchester não vem fazendo bons jogos.
Southampton contra o Arsenal, estou fora desse jogo. Watford contra o Brentford, o 13º contra o 19º. A equipe do Watford aí na zona de rebaixamento, eu vou ficar fora desse jogo. Pela La Liga, não vou fazer nada nesses jogos também, são jogos bem difíceis de fazer uma análise pré, talvez no ao vivo consiga alguma oportunidade. Na Bundesliga temos o Borussia Dortmund contra o Wolfsburg, mas pegar um back Borussia Dortmund é bem complicado, às vezes o Borussia está aí sem padrão nenhum, vai lá e faz o gol. Eu vou ficar fora desse jogo também. Campeonato italiano, temos jogos interessantes aí, Fiorentina contra o Venezia, provavelmente a equipe da Fiorentina vence essa partida, mas eu vou ficar fora. Juventus contra o Bologna, a Juventus ocupando a 4ª colocação com 62 pontos e o Bologna a 13ª colocação com 37 pontos. Jogando em casa, a equipe da Juventus em 16 partidas venceu 9, empatou 3 e perdeu 4. Jogando como visitante, a equipe do Bologna ocupa a 13ª colocação. Em 15 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 8. Marcou 14 gols e sofreu 26. As últimas partidas entre eles, a Juventus venceu todas. Os últimos jogos da Juventus, perdeu para a Inter e depois venceu fora de casa a equipe do Cagliari. A equipe do Bologna vem de vitória contra a Sampdoria, depois de empatar fora de casa contra a equipe do Milan. Aqui eu vou colocar a equipe da Juventus também na nossa lista de back. E dando sequência, vamos também para o jogo Lazio contra Torino. A equipe do Lazio ocupando a 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Torino nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe da Lazio ocupa a 6ª colocação. Em 15 jogos, venceu 9, empatou 4 e perdeu 2. Marcou 35 gols e sofreu 19. Jogando como visitante, a equipe do Torino ocupa a 11ª colocação. Em 15 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Marcou apenas 8 gols e sofreu 14. As últimas partidas entre eles, 1 vitória da Lazio e 2 empates. Os últimos jogos da Lazio vêm aí de 2 vitórias consecutivas, venceu em casa a equipe do Sassuolo e venceu a Genoa fora de casa na última rodada. A equipe do Torino vem de 1 vitória fora de casa contra a Salernitana e um empate em 0-0 na última rodada contra a equipe do Milan. E aqui eu vou colocar também a Lazio na nossa lista de back. Dando sequência nos jogos do Campeonato Francês, eu não vou fazer nada neste sábado. Campeonato Português, Porto e Portimonense, aqui o Porto vai vencer, mas nessa odd não vou colocar na nossa lista só para dizer depois que acertei um back. E também pode dar uma zebra aí, que tem acontecendo com muita frequência no futebol, zebras, times com super favoritos perdendo, mas aqui eu acredito realmente numa vitória do Porto, mas essa odd não compensa colocar na lista. Dando sequência, Campeonato Turco, Fenerbahçe contra o Göztepe. A equipe do Fenerbahçe ocupa a 2ª colocação e não acredito mais que tem chance de buscar o título, tá uma diferença muito grande. O campeonato já no final, enfrentando o Göztepe, 19º colocado, que vem aí de uma race de 5 derrotas consecutivas. O Fenerbahçe venceu 4 e empatou 1 nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, a equipe do Fenerbahçe ocupa a 6ª colocação. Em 16 jogos, venceu 9, empatou 4 e perdeu 3. Marcou 28 gols e sofreu 15. Jogando fora de casa, a equipe do Göztepe ocupa a 15ª colocação. Em 15 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 8. Marcou 20 gols e sofreu 30. As últimas partidas entre eles, a equipe do Fenerbahçe venceu 2, perdeu 1 e empatou a última. Os últimos jogos do Fenerbahçe são 6 vitórias e 1 empate. Já a equipe visitante não vence há 10 jogos, são 9 derrotas e 1 empate e perdeu nos pênaltis. Nesse jogo eu vou colocar também o Fenerbahçe na nossa lista de back. Dando sequência, temos neste sábado também
o jogo pela semifinal da Copa da Inglaterra, Manchester City contra o Liverpool. Tem tudo para ser mais um jogaço, mas esse jogo é só para o ao vivo mesmo, não tem nenhuma sugestão aqui. São duas equipes que vêm jogando bem, apesar da equipe do Manchester City não ter ido bem no último jogo pela Liga dos Campeões, mas já tinha um resultado favorável. Não dá para avaliar a equipe do City apenas por aquela partida. Dando sequência, vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Temos Goiás e Palmeiras. As últimas partidas entre eles, o Palmeiras venceu uma, perdeu outra e empatou a outra. O Goiás vem aí de 4 derrotas consecutivas. Tem jogo pela Copa do Brasil no meio de semana. A equipe do Palmeiras venceu o último jogo pela Libertadores e joga no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, uma rodada antecipada contra a equipe do Flamengo. E se o Palmeiras for com o time titular, eu vou buscar esse back Palmeiras também. Dando sequência, temos América Mineiro e Juventude. Eu vou ficar fora desse jogo. O América vem muito mal, fez um bom jogo defensivo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Corinthians e Avaí. A equipe do Corinthians vem de vitória na Libertadores, venceu na estreia do Campeonato Brasileiro, joga no meio de semana pela Copa do Brasil, enfrenta a Portuguesa Carioca. E o Avaí estreou com vitória, venceu o América Mineiro. E esse é um jogo também para buscar um back Corinthians. Cuiabá e Fluminense, as duas equipes jogam no meio de semana pela Copa do Brasil. Eu vou ficar fora desse jogo. Então essa é a nossa lista dos jogos de sábado. Back Tottenham, Juventus, Lazio, Fenerbahçe, Palmeiras e Corinthians. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!